palavra do Senhor. Pai, Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos aproveitar que estamos de pé. Abramos nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos começar a leitura no capítulo 10 e já chegamos no capítulo 12, onde está o nosso texto-tema, que, por sinal, foi um texto direcionado por Deus. Em tempos em que o nome de Jesus tem sido esquecido, em tempos em que Jesus tem sumido dos púlpitos, Deus, através da liderança dessa igreja, traz um tema tão maravilhoso como esse, olhando firmemente para Jesus. E eu me alegro muito por ter sido convidado. Muito obrigado, pastor Lucas, pelo convite, bispo Geraldo, pastor Daniel pela confiança. Me alegro muito de ser convidado para falar desse tema que enche o meu coração. Capítulo 10 de Hebreus, a partir do 32, por gentileza. Se os irmãos encontrarem, digam amém. Amém. Glória a Deus. O texto bíblico diz: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, algumas traduções dizem poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Capítulo 12, a partir do versículo 1, por gentileza. O texto diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições os pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Os irmãos podem tomar assento, glorificando o nome do nosso Deus. Meus amados, eu quis fazer a leitura do texto bíblico enquanto os irmãos estavam de pé, para que a gente pudesse ficar bem à vontade agora. Eu acho deselegante fazer com que as irmãs fiquem de pé, de salto, né? Então é melhor ler o texto rápido e a gente senta. Antes de começar, eu gostaria de pedir perdão aos irmãos pelo meu atraso. Cheguei uns 30 minutos atrasado. Como o pastor Daniel disse, estávamos aqui pela tarde no curso de capelania e precisei ficar até 6 e alguma coisa para resolver essas questões do curso teológico, que em breve eu irei voltar e falar mais acerca disso. Amém? Então os irmãos me perdoem por gentileza. Eu estava pensando em uma coisa e eu cheguei a uma conclusão. Fazem mais ou menos, quase, eu acredito que quase, não deu 2 anos ainda,
mas fazem quase 2 anos que eu e minha esposa estamos congregando aqui com os irmãos. E eu já preguei algumas vezes aqui, contudo, eu nunca apresentei aos irmãos meu livro aqui na igreja, certo? Então, o pastor Lucas me deu a liberdade de estar apresentando aos irmãos. Deus me deu a oportunidade de estar escrevendo 2 livros. O primeiro deles, o primeiro que eu escrevi, Preencha o Seu Vazio. Aqui eu vou falar do vazio da nossa alma e como nós temos na Bíblia a solução para o nosso problema. E o segundo livro que eu lancei tem umas 2 semanas, Aquele que nos une, aprendendo a liderar com Jesus. Fala sobre a liderança de Jesus, né, como o nome já diz. Então, se os irmãos interessarem, quiserem nos abençoar e serem abençoados, eu e a Luana estaremos ali no fundo para que os irmãos passem ali. Amém? Pois bem, nós estamos diante do tema proposto. Repito, um tema em que enche a minha alma, porque fala de Jesus. Na minha opinião, não existe motivo da igreja ser chamada de cristã se não for por causa de Jesus, se não for por causa de Cristo. Então, voltemos a falar desse Jesus. Nessa noite eu quero pregar para você sobre Jesus, olhando firmemente para Jesus. Portanto, a gente precisa estabelecer algumas bases, fundar alguns alicerces pelos quais nós iremos caminhar no decorrer da mensagem, para nós conseguirmos entender o que Deus tem para nós. Primeira coisa, à guisa de introdução, eu vou ser bem breve, bem resumido aqui na introdução, para a gente não perder tempo. Se os irmãos se interessarem, mais para frente falaremos de Hebreus outras vezes, porque é um livro que eu sou apaixonado também. Mas quando nós olhamos para a carta escrita aos Hebreus, a pergunta que surge é: quem escreveu essa carta? Quem é o autor de Hebreus? E nós não temos esse dado no próprio texto. Nós não encontramos como, por exemplo, as cartas que Paulo escreve. Ele diz no começo, Paulo, apóstolo de Cristo, a igreja em Roma. E aí você sabe que foi Paulo que escreveu. Aqui você não tem isso. Então a gente recorre à história, à interpretação dos pais da igreja, e você também não vai encontrar um consenso. Séculos e séculos de discussão para chegar a uma conclusão. Quem escreveu Hebreus? Não tem conclusão. Uns dizem quem foi Paulo, outros dizem quem foi Lucas, outros vão dizer que foi Priscila, outros vão dizer que foi até Apolo. Nós não sabemos quem escreveu a carta endereçada aos Hebreus, mas nós temos pelo menos 2 informações acerca do autor. A primeira delas é que este autor é um homem ou uma mulher que tinha um profundo relacionamento com o Antigo Testamento. O autor dessa carta conhece o Antigo Testamento, a antiga aliança, o antigo pacto que Deus fez para com o povo de Israel. Como assim, Afonso? Se você ler com calma a carta aos Hebreus, se você virar as páginas, você vai perceber que tem lá 2, 3 versículos, uma citação de um salmo. Você lê mais 3, 4 versículos, uma citação de Gênesis. Você lê mais 5 versículos, uma citação de Êxodo. Então você percebe que a todo momento o autor aos Hebreus está demonstrando afinidade com o Antigo Testamento. Segunda característica que nós podemos ter acerca do autor que escreve aos Hebreus é que não foi alguém que ouviu o Evangelho diretamente de Jesus. Não foi alguém que andou com Jesus. Então este autor faz parte de uma segunda geração de crentes. Faz parte de um povo que recebeu a mensagem dos apóstolos. Como você sabe disso, Afonso? Capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer que esta fé que outrora nós recebemos, ou seja, eles receberam dos outros apóstolos, não diretamente de Cristo. Mas olha que interessante, porque por mais que este homem ou esta mulher não andou diretamente com Cristo, por mais que não seja um discípulo de Cristo diretamente, essa pessoa, nós podemos perceber de forma muito clara, teve um encontro com essa mensagem, teve um encontro com o Evangelho verdadeiro. Como você sabe, Afonso? É só você ler Hebreus e você vai ver que alguém que escreve com essa profundidade é impossível não ter tido um encontro com o Evangelho de Cristo. Então nós não sabemos qual é o escritor de Hebreus, mas o autor permanece o mesmo, o Espírito Santo de Deus. Então leia Hebreus sabendo que é um texto inspirado por Deus, para nos revelar aquele que mais importa, a Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, segunda informação que nós precisamos obter para nós fundarmos nossos alicerces,
o objetivo dessa carta? Qual o endereço da carta? Essa carta foi endereçada para quem? Eu repito, como Paulo escreve aos romanos, aos gálatas, aos coríntios, ele está endereçando a carta. Aqui você não tem isso. O autor vai direto para o texto, ele não perde o tempo escrevendo, estou escrevendo para a igreja em tal lugar. Então, como nós vamos saber, Afonso, para quem ele escreveu? Nós temos pelo menos 2 públicos que vão receber a carta de Hebreus. Quais públicos são esses? Em primeiro lugar, judeus que estavam crendo em Cristo, já tinham recebido a fé, mas estavam sendo tentados a abandonarem a fé, estavam sendo tentados a deixarem a Cristo, estavam sendo tentados a recuarem, estavam sendo tentados a dar um passo atrás, estavam sendo tentados em deixar a fé em Jesus. Segundo grupo de pessoas que vão receber essa carta, eram de maioria agora gentílica, né? A gente falou dos judeus, agora maioria gentílica. São pessoas que estavam conhecendo a fé em Jesus, mas que estavam temendo fazer um compromisso mais sério com ele. Ou seja, você está vendo que o público-alvo de Hebreus é um público que está correndo o risco de cair no pecado da apostasia, de abandonar a fé, de largar a Cristo, de retroceder, de voltar para trás. Então, quando você lê a carta de Hebreus, você vai conseguir perceber que o autor aos Hebreus está todo o tempo preocupado com que esses irmãos não abandonem a Cristo, que esses irmãos não deixem Jesus, que esses irmãos não abandonem a fé. Então você vai perceber em Hebreus que temos pelo menos 5 grandes advertências, 5 grandes exortações, o autor dizendo: não para, não desiste, fica até o fim, não abandone a fé, não largue a Cristo. O autor está preocupado que este povo não deixe a Jesus. Nós precisamos saber de tudo isso para a gente entender o que Deus tem para nós nessa noite. Então o autor está escrevendo para um povo que está sendo tentado a deixar a Jesus. Então é inevitável que surja a pergunta: Afonso, mas por que este povo está querendo largar Jesus? Jesus é tão bom, né, irmãos? Por que este povo está sendo tentado a retroceder, a voltar, a deixar a fé? Aí nós precisamos fundar o nosso terceiro alicerce, que é o da data. Ah, Afonso, data é chato, a gente não decora data. Irmãos, preste atenção para que você entenda o tanto que é importante nós sabermos da data que essa carta foi escrita. Essa carta nós podemos localizar mais ou menos no ano 67 aos anos 69 depois de Cristo. Eu vou resumir aqui de forma bem grosseira, só para que os irmãos entendam. O que estava acontecendo, Afonso, nesse período, para que esses irmãos estivessem sendo tentados a abandonarem a fé? Eu tenho certeza que você já ouviu alguma pregação, até acho que já preguei sobre isso aqui, sobre o imperador romano Nero. Nero, ele se levanta no Império Romano daquele tempo, e neste ano, eu estou resumindo bem por cima mesmo, no ano 68, 69, está acontecendo uma grande perseguição por causa de Nero. Se você observar, Atos capítulo 8, começa uma perseguição mais estruturada ali aos discípulos. Só que essa perseguição que começa em Atos capítulo 8 em diante, é uma perseguição judaica. São os sacerdotes que estão perseguindo os discípulos. Não é o Estado que está perseguindo os discípulos. São os sacerdotes, os escribas, os fariseus. É o sumo sacerdócio daquele tempo. Não é o Estado. Só que quando Nero assume o poder e ele instaura essa perseguição contra a igreja, Nero vai dizer: é proibido ser crente. É proibido ser cristão. Então agora a perseguição não é apenas dos judeus. Agora a perseguição é dos judeus e dos romanos. Agora a perseguição não é mais da religião judaica. A perseguição agora é da religião judaica e é do Estado romano. Ou seja, os irmãos eram denunciados quando desconfiavam que eles eram crentes. Você não poderia sair na rua dizendo: sou crente, estou com a Bíblia debaixo do braço, estou indo para o culto, estou usando terno aqui, arrumado, cheiroso, passei um perfume. Não, você não podia fazer isso, porque se você fosse denunciado, você era levado perante o imperador diria: negue Jesus, senão você vai morrer. Quando eles não negavam a Jesus, você vê Nero fazendo atrocidades com os cristãos. Nero foi considerado o pior imperador de todos os tempos, o imperador mais violento de todos os tempos. Sabe, para que você tenha ideia do que estava acontecendo naquele período? Sabe o que Nero fazia com os cristãos? Quando os cristãos não negavam a sua fé, eles pegavam esses cristãos, a família inteira, colocavam dentro de arenas, amarravam
peles de animais em seus braços, em suas pernas, em seu corpo. De repente abria-se uma porta e animais selvagens saíam para atacar os nossos irmãos. Cachorros matavam nossos irmãos a dentadas dentro das arenas e do Coliseu romano. Qual é o crime? Porque confessavam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida deles. Sabe o que Nero fazia? Nero pegava um cristão, nega Jesus, não nego. Então ele zombava dos cristãos, sabe como? Você será crucificado. Por quê? A palavra cristão vem de Cristo. Então, irmãos, naquele tempo, ser cristão não era modinha igual é hoje. Hoje é modinha. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou da bancada gospel. Não, irmão, naquele tempo não. Naquele tempo, ser chamado de cristão era algo pejorativo. Eles estavam zombando. Aí o crentinho, o cristãozinho aí, esse cristãozinho que prega sobre esse Cristo. Aí Nero fazia o quê? Se Cristo foi crucificado e você acompanha esse tal de Cristo, vocês também serão crucificados. Então naquele período Nero crucificou muitos e muitos irmãos. Qual é o crime? Confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Terceira e última coisa que eu irei citar, da perseguição de Nero. Sabe o que Nero fazia? Pegava as famílias, você nega a Cristo? Não nego. Pegava um homem, a mulher, a criança, ainda vivos, e penduravam em estacas espalhadas pela cidade, e jogavam piche sobre os nossos irmãos, e ateavam fogo neles, com os nossos irmãos ainda vivos. Então veja bem, você ser crente nesse período, você ser crente dentro deste contexto histórico, é você sair na rua para levar seu filho à escola e você correr o risco de olhar para o lado e ter um irmão seu lá que acabou de sair da igreja com você pegando fogo. Ser crente naquele período é você sair de casa para ir ao mercado e de repente você olhar para o lado, tem alguém, um irmão seu, um familiar seu, que talvez você estava marcando de encontrar com ele, crucificado em uma cruz, só por causa de Jesus. Irmão, não era brincadeira isso aqui, irmãos. Ser crente neste tempo tinha que ser crente de verdade. Então você percebe que não era um período fácil, não era um período tranquilo, não era um período que nós vivemos hoje de liberdade, todo mundo tranquilo. Não, era um período extremamente violento contra a nossa fé. Então o autor aos Hebreus está escrevendo para eles para os encorajar a permanecer até o fim. Olha o que o texto de Hebreus capítulo 3, versículo 14 vai dizer: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Não é pela metade, não é uma parte da fé, não, é até o fim. Hebreus capítulo 6, versículo 11: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança. Então o autor aos Hebreus está dizendo para aquele povo que está sofrendo, sendo perseguido, sendo torturado, sendo morto em praça pública, estão zombando, estão rindo, e está dizendo: permaneça até o fim, não retroceda, não dê um passo atrás, permaneçam até o fim. Aí eu me lembro de Mateus 24, versículo 13, o próprio Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é no meio do caminho, não é a fé pela metade, não é ser meio crente, mais ou menos, não. Se você não permanece até o fim, você não será salvo. Apocalipse capítulo de número 2, Jesus está falando com a igreja de Esmirna através do apóstolo João, e no versículo de número 10 ele vai usar João para dizer o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É até o fim. Ser fiel até a morte é não parar, mesmo que a tribulação venha. Então o autor aos Hebreus está ocupando todo esse texto para dizer: fica firme, permaneça até o fim. Vamos para o texto que lemos, por favor. Se você fechou sua Bíblia, abra por gentileza. Aleluia. Agora você já entendeu qual é o contexto que essa carta foi escrita. Agora a gente vai mergulhar no que Deus tem para nós. O texto está nos dizendo no versículo de número 34. O texto vai dizendo no capítulo 10, versículo de número 34, o texto diz:
porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens. Irmão, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Vocês receberam com alegria o roubo de vossos bens. Eu pergunto, a igreja responde: por gente, me ajuda a pregar. Se você chegasse em casa agora e tivesse tudo vazio, roubaram tudo, você se alegraria? Responde, irmão, você se alegraria? É claro que não, isso é gente doida. Mas para que ser crente tem que ser meio doido mesmo, porque é o que o texto está dizendo. Vocês receberam com alegria o roubo dos vossos bens. E eu pergunto, quem é o maluco que se alegra com o roubo dos bens? Quem é o doido que vai se alegrar quando fica sabendo que roubaram o seu carro, a sua casa, tiraram alguma coisa de você? Ninguém fica alegre, mas ele está dizendo que eles se alegraram, e ele está respondendo o porquê que eles se alegraram. Por que vocês se alegraram? Porque vocês sabiam que em vós mesmos vocês têm no céu uma possessão melhor e permanente. Então veja bem, só fica triste com as tribulações dessa terra quem não entendeu ainda que as nossas possessões estão sendo guardadas no céu, estão sendo acumuladas no céu. Então, quando a gente entende isso, nós talvez não nos entristeçamos tanto, não nos desesperamos tanto, quando nessa terra sofremos injustiça, somos roubados, confiscados, vilipendiados, zombados. Nós não nos entristecemos. Por quê, Afonso? Porque nós sabemos que no céu tem algo melhor para nós, tem algo melhor para nós, a nossa possessão no céu é melhor. Só que olha que interessante, ele não termina por aí, porque ele vai dizer que além de melhor, essa possessão é permanente. Aleluia. Afonso, o que é permanente? Irmãos, não tem fim, não termina, não tem prazo de validade. Veja o que eu vou lhe dizer, por gentileza. Você trabalha 50, 60, 70 anos. Essa é a realidade de muitos brasileiros que estamos enfrentando no Brasil. A pessoa não pode nem aposentar, tem que trabalhar até o fim da vida. Quando faz 70 anos, 80 anos, ela diz: consegui o meu sonho, realizei o meu sonho. Qual era o seu sonho, minha irmã? Consegui minha casa própria. Olha só, irmãos, quantas pessoas trabalham a vida inteira para comprar um carro, para comprar uma casa. Aí o que acontece? Vem a chuva, joga no chão, vem o ladrão e rouba. Aí você se desespera. Por que você se desespera? Porque nossa possessão está na terra? Claro que não. Então, quando nós entendemos que por mais que as tribulações venham, nós temos um lugar no céu, como Jesus disse em Mateus capítulo 6, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, você se alegra, porque você sabe que além de ser melhor, é permanente, não tem fim, não tem data de validade. O que nós estamos construindo lá no céu não irá passar, é eterno, não tem fim. O que tem sido preparado para nós é permanente. Quantas pessoas, irmãos, perderam tudo nas enchentes no Rio de Janeiro? Perderam tudo, não tinha nem documento mais. Quantas pessoas perderam tudo, inclusive a própria vida, quando a barragem de Brumadinho estourou? Aí, se você ficar a sua vida inteira trabalhando, correndo, e não tiver algo guardado no céu, você se arrependerá amargamente. Mas vocês, olha o que o Hebreus está dizendo, o autor aos Hebreus está dizendo: vocês, igreja de Cristo, que aguenta a pancada da perseguição, vocês se alegraram, porque vocês sabiam que no céu tinha algo preparado para vocês. Então perceba que ele está consolando este povo. Ele está consolando: permaneçam firmes, fiquem firmes, no céu tem algo melhor, no céu tem algo permanente, no céu tem algo mais sublime. Aí ele chega no versículo 37 e diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Deus confirmou a mensagem através da vida da irmã ali: mais um pouquinho de tempo. É como se ele estivesse fazendo assim com a mão. Por favor, olhe para mim. Algumas Bíblias, eu disse, tem a tradução poucochinho. É como se o autor estivesse fazendo assim: olha, é só mais um pouquinho, olha, é só mais uma beiradinha, olha, ele está voltando, olha só, é só isso aqui, aguenta mais um pouco, sofre mais um pouco, segura essa pancada mais um pouco. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, Jesus está voltando para nos arrebatar nos ares. Essa deve ser a nossa maior esperança, essa deve ser a nossa maior alegria,
anuncia Jesus Cristo voltando nos ares para arrebatar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aí eu me lembro do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18, onde Paulo vai dizer o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados ao encontro dele nos ares, e onde ele esteja, estejamos nós para sempre, para sempre, para sempre. A alegria da igreja, o consolo da igreja deve ser a volta do nosso Cristo. Sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? É que o texto não termina no versículo 17. Eu acabei de citar o 16 e o 17, mas o texto termina no 18. E Paulo vai dizer, sabe o que no 18? Consolai uns aos outros com essas palavras. Isso me chama a atenção demais. Consolem uns aos outros com essas palavras. Afonso, por que você está enfatizando isso? Como é que a gente consola alguém? Alguém chega para nós: Afonso, eu estou mal, estou triste. O que foi? Perdi o emprego, minha mãe morreu, meu pai morreu, minha mulher morreu, meu marido morreu. O que a gente fala? Qual é o nosso consolo? Qual é o nosso consolo? Fica calmo, meu irmão, vai dar tudo certo. A roda de Deus está rodando. Hoje você está em baixa, mas você está... Esse é o nosso jeito de consolar. Mas não é bíblico, porque olha como Paulo ensina a consolar. Console uns aos outros com essas palavras. Então alguém chega para você e diz: Afonso, eu estou desesperado, eu estou mal, eu perdi minha mulher, perdi meu marido, perdi o emprego, eu estou sem nada. Você vai virar para ele e vai dizer: rapaz, fica calmo, porque Jesus está voltando. Já já ele volta para te buscar. Não é roda gigante, não é o sabor de mel, não. É Jesus Cristo vindo no céu para resolver o nosso problema, para curar a nossa alma. Jesus Cristo voltando no céu. Seja a maior alegria da igreja, seja a maior esperança da igreja. 38, mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Isso aqui é duro demais, irmão. Isso aqui é terrível, porque o texto está dizendo que se você parar no meio do caminho, Deus está dizendo a seu respeito: a minha alma não tem prazer nele. Não é o autor aos Hebreus, não é o Afonso, é Deus. Minha alma não tem prazer, mas o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É viver sem enxergar nada, é sem ver onde você está pisando, é você caminhar à base de chicotadas, mas não olhar para trás. Olha o que Jesus disse: aquele que coloca a mão na arada e olha para trás não é digno de ser meu discípulo. O tempo todo você vai ver a Bíblia te advertindo: não para no meio do caminho, vai até o final, fica firme. Se nós fôssemos calvinistas, a gente nem precisava estudar esse texto, porque eles falam que não perde a salvação, então o autor de Hebreus está doido. Enfim, só que olha, ele está consolando uma igreja, ele está dando ânimo para uma igreja continuar, ele está consolando e dizendo: a nossa possessão está no céu, Jesus está voltando. Só que aí lá no versículo 39, ele vai arrancar um grito do peito, ele vai arrancar um grito lá da alma. Talvez, irmãos, está arrancando um grito de onde nem tem força, arrancando força de onde não tem, porque a situação daquela igreja era deplorável por causa da perseguição, era duríssima. Aí no 39 ele vai arrancar um grito do peito, ele vai arrancar algo lá da alma. Ele vai dizer: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ele está dizendo: nós não iremos parar, nós não iremos dar um passo atrás, nós não iremos retroceder. Irmão, eu vim aqui nessa noite para te dizer: nós não iremos parar, mesmo debaixo de pedrada, perseguição, de luta, de crise. Nós não vamos parar, não vamos. Nós não somos daqueles que se retiram, nós somos daqueles que permanecem até o fim, aqueles que perseveram até o fim, para que a alma seja salva. Aleluia. Irmão, escuta o que eu vou lhe dizer, de verdade, de coração, sendo sincero para os irmãos.
Eu gostaria muito, Deus é testemunha, eu gostaria muito de chegar aqui essa noite e falar para você que a partir de agora é só vitória. Eu queria muito falar para você, irmãos, que a partir de agora a sua vida vai mudar completamente, que não vai ter luta mais, não vai ter mais tribulação, não vai ter mais problemas. Eu queria muito te dizer que essa semana você ainda vai comprar o carro que você sonhava. Eu queria muito vir aqui essa noite para te dizer: o Covid passou, para de preocupar, arranca a máscara, a vacina deu certo. Irmão, eu queria demais, mas eu não posso ser irresponsável com sua alma. Vocês são igreja de Cristo, eu não posso ser responsável com a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu estou aqui nessa noite para te dizer algo, conferido de uma autoridade do céu, ungido de uma autoridade do céu, para dizer para você: venha pandemia, venha tribulação, venha desemprego, Deus está nos dando ombros mais fortes, Deus está nos dando lombos mais fortes, Deus está fortalecendo as nossas pernas. Não é para vir prosperidade, é até bom se vier, mas se não vier, nós permaneceremos até o fim, nós continuaremos fiel a este Cristo que nos salvou. Não adore Ele por aquilo que Ele faz, não adore Ele pela prosperidade, não adore Ele pela casa, pela conta no banco, não adore Ele por essas coisas supérfluas. A nossa posição está no céu, a nossa posição está no céu. Nós não iremos parar. Você olha o capítulo de número 11, o capítulo 10 findou-se, e no capítulo 11 o autor aos Hebreus vai apresentar uma lista de homens e mulheres. Por mais de 20 vezes ele vai usar a expressão pela fé Enoque, pela fé Abel, pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Isaac. Ele vai usar a expressão mais de 20 vezes. É o maior capítulo de Hebreus, é o capítulo mais famoso de Hebreus, é o capítulo que ele vai definir o que é fé. É o capítulo 11 de Hebreus, todo mundo conhece. Quando você olha para esse capítulo, você vai ver testemunhos de homens e mulheres que viveram completamente sem ver o que os esperava, mas crendo no Deus que os chamou. Se você olhar com atenção para o capítulo 11 de Hebreus, não iremos explorar ele nessa noite, mas só para que a gente entenda o capítulo 12, está ligado um no outro. O capítulo 11 de Hebreus você vai perceber homens e mulheres que aguentaram a pancada, que aguentaram a tribulação, que aguentaram a dor e nem por isso pararam, nem por isso desistiram, nem por isso retrocederam. Todos eles sofreram, porque às vezes a gente pensa, né? A vida do outro é muito boa, o camarada tem um carro, tem um emprego, a minha que é difícil. Mas olha o que o texto vai dizer, mostrando tantos homens e mulheres que debaixo de pedrada, debaixo de espadada, debaixo de guerra e perseguições, permaneceram até o fim. E sabe por que esses homens e essas mulheres permanecem até o fim? Por causa da fé em Jesus Cristo. Por causa da fé em Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Paulo vai nos consolar dizendo: pois nós sabemos que a nossa breve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Olha como Paulo é brilhante. Brilhante, porque olha o contraste. A nossa tribulação é leve, a nossa tribulação é momentânea. Afonso, mas está doendo demais. Paulo está dizendo, é leve. Afonso, mas está muito difícil. Paulo está dizendo, é leve. Afonso, acabou os empregos, estou desempregado. Paulo está dizendo, é leve. Afonso, mas meu pai morreu, minha mãe morreu, eu estou com câncer. Paulo está dizendo, é leve. Por que a tribulação é leve? Porque a glória é pesada. Então passamos por uma breve e momentânea tribulação leve, mas eterno será o peso de glória. E além de ser pesado, é eterno, é permanente, não tem fim. Então, irmão, não adianta você passar por essa vida só sorrindo, só recebendo, mas passar a sua eternidade chorando. Nós estamos aqui porque seguimos a Cristo e nós estamos dispostos a viver tudo aquilo que Jesus propôs para nós. E o que Jesus propôs para nós? Neste mundo vocês terão aflições, neste mundo vocês suportarão muita pancada, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A proposta de Jesus é eterna, irmãos, é eterna. Você olha no capítulo 11, homens e mulheres que suportaram,
Só para você ter uma ideia, homens os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram à força o fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Olha o 38, dos quais o mundo não era digno. Irmão, o texto está dizendo que o mundo não era digno desses homens e dessas mulheres. Afonso, o que tem de especial neles? Tinham fé em Jesus Cristo, tinha sua fé firmada no porvir. Você já vai entender por que eu estou falando do capítulo 11. No capítulo 11 você tem os exemplos de tantos homens e mulheres que passaram pela fé. Aí você chega no capítulo 12 que nós lemos, e é o tema da nossa campanha. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Eu já vi pessoas dizendo que essa nuvem de testemunhos são anjos. Já vi pessoas dizendo que essa nuvem de testemunhos são demônios. Afonso, o que é essa nuvem de testemunhas? Se você prestou muito bem atenção, você vai entender que são os homens e mulheres do capítulo 11. Então o texto está dizendo, sabe esses homens que você acabou de ler? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Davi, Salomão, Sansão, Jefté. Sabe esses homens? Pois é, estão como uma grande nuvem de testemunhas, nos rodeando e nos observando. O texto está dizendo, nós também temos uma tão grande nuvem de testemunhos em volta de nós, portanto deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Vocês conseguem perceber de forma clara que o autor está mostrando um estádio? Existe ao redor de nós uma nuvem de testemunhas, são espectadores, e ele está dizendo para que a gente arranque tudo que nos embarace, que nos prenda, para que nós corramos com perseverança. A palavra paciência aí, melhor traduzida como perseverança. Corramos com perseverança. É fácil entender, né? Dentro de um estádio, nós estamos correndo, nós estamos em uma corrida. E quem está nos observando? José, Abraão, Isaac, Davi. Todos os homens e mulheres que venceram pela fé. Então o autor aos Hebreus, querendo encorajar um povo que está sendo tentado a abandonar a fé, está dizendo, vocês estão querendo abandonar a fé? Olha para Davi o que ele aguentou, olha para Moisés o que ele aguentou, olha para Abel o que ele aguentou, olha para Isaac o que ele aguentou. Eles estão te olhando como quem estivesse dizendo, se eu venci, você também vai vencer, se eu cheguei, você também vai chegar. Essa é a reflexão do capítulo 12. Olha uma grande nuvem de testemunhas. Primeiro olhar, olha ao redor. Segundo olhar, olhe para si mesmo. Olhe para você. Tira tudo que te prende, tudo que te impede a prosseguir. Arranque tudo. Aí tem um terceiro olhar, que é mais maravilhoso, eu queria chegar aqui. Versículo 2. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. É muito bom olhar para Moisés, é muito bom olhar para Davi, é muito bom olhar para trás e ver homens e mulheres que suportaram tantas coisas, fecharam boca de leões, foram cerrados ao meio, venceram batalhas, venceram guerra, homens e mulheres de exemplo, homens e mulheres daqueles que o mundo não era digno deles. Ele está dizendo, olha para tudo isso. Mas se você olhar apenas para o homem, você cai. Irmãos, se inspire no seu pai, mas olhe para Jesus, porque o seu pai vai errar, seu pai vai cair. Se inspire nos obreiros, no pastor, no diácono, no presbítero, mas se você não olhar para Jesus, o dia que eles errarem, você também cai. Agora você quer permanecer até o fim? Olha para Cristo, olha para Cristo, olha para Cristo, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós só correremos até o final dessa corrida, irmãos,
se nós olharmos para Cristo. Nós não chegaremos lá se nós não olharmos para Ele. Essa corrida tem sido trabalhosa. Essa corrida tem tido muitos obstáculos. Essa corrida está tendo muitas tribulações, mas se nós permanecermos olhando para Ele, é para Ele, é para Jesus, nós chegaremos lá. Sabe o que eu acho lindo? É que o autor não vai parar por aí. O autor não vai dizer apenas, olhe para Jesus. Não, ele vai falar o completo. Como assim, Afonso? Olhando para Jesus, que suportou a cruz. Ou seja, não é apenas olha para Jesus, olha para Jesus crucificado, olha para Jesus e a sua obra, olha para Cristo e o madeiro que Ele carregou. Você se lembra de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, onde Paulo está se apresentando àquela igreja, ele vai dizer o seguinte: quando eu tive com vocês, não fui com persuasão de palavras, mas procurei nada saber entre vós, a não ser Jesus e este crucificado. Paulo está dizendo, não tem outro tema, não tem outro assunto, é Jesus, é a cruz dele, é a obra dele, é o sacrifício dele. É a mensagem que vale a pena ser pregada. É o centro da nossa fé, Jesus Cristo e a sua obra. Quando você olha para a Bíblia Sagrada e você vai ler os primeiros livros da Bíblia, quando você olha para o Pentateuco, para a Torá, para a lei judaica, você vai perceber que elas apontam para Cristo e para a sua obra. Quando você lê os livros históricos, você vai perceber que apontam para Cristo e para a sua obra. Quando você chega nos livros poéticos, estão apontando para Cristo e para a sua obra. Os livros proféticos estão profetizando sobre o quê? Cristo e sua obra. Quando você chega nos evangelhos, qual é a história dos evangelistas? Cristo e sua obra. E quando você chega no livro de Atos dos Apóstolos, qual é a pregação dos apóstolos? Jesus Cristo e sua obra. E as cartas de Paulo é para falar sobre Cristo e sua obra. E as cartas gerais é para falar sobre Cristo e sua obra. E quando você chega no Apocalipse, a Bíblia vai nos dizer que João havia o céu aberto, e quando ele olha para o céu, tinha um cordeiro como tendo sido morto em cima do trono de Deus, ou seja, Cristo e sua obra. Toda a Bíblia, toda a teologia, toda a história girou em torno de Cristo e sua obra. Você quer vencer, meu filho? Você quer chegar ao fim, minha filha? Olha para Jesus Cristo e olha para Ele crucificado. Olha para a sua cruz daquele madeiro. O autor e o consumador da nossa fé. Não existe mais absolutamente nada que importe a não ser este Cristo e a sua obra naquele madeiro. Aleluia. Olhe para Jesus, aquele que suportou a cruz. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não enfraqueçais, desfaleçando em vossos ânimos. Irmão, olha o que o autor está dizendo. Não é Afonso, é o autor bíblico. Se você não olhar para esse Jesus, você vai desfalecer no meio do caminho. Os seus ânimos vão enfraquecer no meio do caminho. Portanto, olhe para Jesus Cristo. E não apenas Jesus Cristo, mas Jesus Cristo e a sua obra. Você se lembra, meu irmão? Mateus capítulo 26, versículo 30. Jesus acaba a última ceia com aqueles discípulos. Jesus termina a última ceia com aqueles homens. E Jesus, a Bíblia vai dizer assim, olha, e tendo cantado um hino, subiu para o Monte das Oliveiras. Versículo 30 do capítulo 26. Eu pergunto para você, quem canta um hino sabendo que vai ser traído? Jesus sabia ou não sabia o que ia acontecer? Claro que sabia. Eu pergunto para a igreja, quem canta hino sabendo que vai ser trocado por 30 moedas? Quem canta hino sabendo que está sendo levado preso? Quem que canta hino sabendo que será crucificado, cuspido, humilhado, zombado? Jesus Cristo. Cantando um hino, sobe o monte. O que ele cantou? Não sei não, chegar no céu eu vou perguntar para ele. Mas a questão é, ele cantou hino para a cruz. Ou seja, ele não foi para lá por acaso. Jesus não foi um coitado. Jesus não foi um pego desprevenido, não. Ele sabia e ele foi até o fim.
Jesus Cristo, tendo cantado o hino, subiu para o Monte das Oliveiras. Chegando lá, um amigo o trai com um beijo. É levado até a casa do sumo sacerdote, e lá você conhece, batiam em seu rosto, com um capuz em seu rosto, e dizia o seguinte: profetiza quem te bateu. Profetiza quem bateu em você. E batiam mais uma vez e dizia: profetiza quem te bateu. E Jesus Cristo calado, Jesus não abriu sua boca, Jesus não falou absolutamente nada. Jesus poderia muito chamar para si a prerrogativa de Deus e dizer: eu não aceito o que vocês estão fazendo comigo, mas Jesus permaneceu calado. Os sacerdotes o interrogaram, não tem como. Arrumaram testemunha falsa contra ele, pagaram testemunhas contra ele, as testemunhas se contradiziam. Não tem como pegar esse homem, vão levar para Pilatos. Vai que Pilatos acha pecado nele. Pilatos leva ele de canto, interroga Jesus. Pilatos estava quase dizendo assim: Jesus, fala alguma coisa para me te liberar. E Jesus permaneceu calado. Quando Pilatos pensa assim: opa, peraí, Jesus é da Galileia, Herodes comanda a Galileia, vou mandar Jesus para Herodes, porque aí vai ser responsabilidade de Herodes. Jesus chega a Herodes. O texto bíblico vai dizer lá em Lucas capítulo 23 o seguinte: que quando Herodes viu Jesus, ele se alegrou. Por que ele se alegrou? Porque ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, ele já tinha ouvido falar dos sinais de Jesus. Então ele pensou: opa, o homem do milagre está aqui, o homem do poder está aqui, o homem do sinal está aqui, ele vai fazer um sinal para mim. A Bíblia vai dizer que ele diz: Jesus, faz um sinal aí. E Jesus Cristo calado. Faz um milagre para mim, Jesus. Jesus Cristo calado. Sabe o que o texto diz? Quando Jesus não responde à expectativa de Herodes, o desprezaram. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso é ou não é a igreja contemporânea? Jesus, opera para mim. Jesus calado. Jesus, faz um milagre para mim. Jesus calado. Jesus, eu quero isso, faz isso e aquilo outro. Jesus calado. Aí o que a gente faz? Se não dá o que eu quero, eu desprezo. Se não faz o sinal que eu quero, eu coloco de canto. Irmão, é esse Cristo que nós servimos, irmãos. É esse Cristo do 99 que nós servimos, irmãos. É esse Cristo que é gênio da lâmpada mágica que nós servimos, irmãos. Se Jesus não faz o que você quer, se desvia, irmãos. É isso que a gente veio aprender aqui. Parece brincadeira o que está acontecendo. Se Jesus não me dá aquilo que eu pedi, eu desvio mesmo. E desvia o quê? Vai embora então, irmão. Você está fazendo o que aqui? Não entendeu nada do Evangelho, não aprendeu nada da cruz, não entendeu nada da mensagem da renúncia, não entendeu nada do que Cristo disse: se aquele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Nós não poderemos ser igreja de Herodes. Se não faz o que eu quero, eu o desprezo. Colocar um manto púrpura em seus ombros para zombar de sua majestade. Devolveram ele para Pilatos. Diante de Pilatos, agora Pilatos precisa tomar uma posição. Agora não tem mais escapatória, não tem mais Herodes. Pilatos tem que resolver. O texto bíblico vai dizer que Herodes pensa assim: opa, peraí, é Páscoa. Na Páscoa eu liberto um judeu, um prisioneiro. Quem vocês querem que eu liberto? Barrabás ou Jesus? Pilatos pensou: Barrabás é matador, Barrabás é amotinador, Barrabás é um perigoso. Não é possível que eles vão escolher Barrabás. O que vocês querem que eu faça? Liberte um ou outro. Liberta Barrabás, solta Barrabás. A multidão, irmãos, que há 5 dias atrás estava na porta de Jerusalém, gritando: Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. A mesma multidão está lá, diante de Pilatos, dizendo: solta Barrabás, nós queremos Barrabás. Aí Pilatos está ficando complicado, não tem o que ele fazer. Aí Pilatos faz assim: e esse Jesus aqui? E esse rei, o seu rei, o que eu faço com ele? Nós não temos rei senão César. Crucificam, crucificam, crucificam. O povo gritava ensandecido: crucifica-o. O texto diz desse jeito, João capítulo 19. O texto diz que Pilatos, não querendo incitar a multidão, por causa de medo da multidão, entregou Jesus para ser crucificado. Por medo da multidão, para agradar a multidão. Está bem parecido com Herodes, né? Jesus não faz o que eu quero, eu desprezo. Entregou Jesus para ser açoitado. Jesus Cristo foi açoitado nu, completamente nu. Rasgaram sua pele, rasgaram seus músculos, rasgaram a sua carne com aquele açoite.
colocaram as vestes em Jesus novamente, colocaram o patíbulo nas suas costas, colocaram a placa no seu peito, porque era costume o condenado subir com a placa falando do seu crime. Vocês lembram que Pilatos fez a placa de Jesus? Este é o rei dos judeus? Até que os fariseus disseram, não escreve isso, escreve que ele se diz rei dos judeus. Pilatos falou, não, o que eu escrevi, é isso. Então Jesus sobe para o Monte Calvário, ensanguentado, arrebentado, vilipendiado, zombado, cuspido, com a cruz nos lombos e no peito escrito, rei dos judeus. Por que, irmãos? Isso é tão importante, porque a gente precisa entender uma coisa, crucificação, cruz não é só para matar o condenado, não é só para isso. Cruz é para zombar do condenado. Cruz é para você fazer uma execração pública do condenado. É você zombar dele, é você rir dele. Sabe por quê? Quando alguém era crucificado, essa pessoa estava sendo duplamente amaldiçoada, duplamente rejeitada. Como assim, Afonso? Olha, o camarada é pendurado no madeiro, ele está suspenso. Ou seja, a terra o rejeitou e o céu o rejeitou. Ele não está na terra, está indo no céu, ele está pendurado, ele está suspenso. A terra o rejeitou, o céu o rejeitou. Então Jesus Cristo na cruz é maldição por nós. É só você ler o livro, a carta de Paulo aos Gálatas, para você entender isso. Jesus Cristo se fez maldição para limpar a minha e a sua maldição. É Jesus Cristo que levou isso no Calvário por nós. Então Jesus, com a placa no peito, sobe ao Monte das Oliveiras, para o Monte Calvário, onde ele seria crucificado. Irmãos, as pessoas olhavam para Jesus, arrebentado, ensanguentado, coroa de espinho, o sangue descendo, o suor descendo, talvez com o olho fechando, já não aguentando mais. E o povo dizia, rei dos judeus? Esse é o rei dos judeus? Tudo com o objetivo de zombar dele. Quando chegam até o Calvário, tiram as suas vestes, sorteiam as vestes dos soldados. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Em Mateus capítulo de número 27, o texto vai dizer que deram vinagre com fel para Jesus. Vocês se lembram? Eu já preguei aqui uma vez sobre isso, sobre o vinagre que colocaram na boca de Jesus. Não é o mesmo do vinagre que eles oferecem a Jesus agora. É outra cena, é outra coisa. Como assim, Afonso? O texto vai dizer que chegaram até Jesus oferecendo fel com vinagre. E ele, ao experimentar, recusou. Por que Jesus recusou? Fel com vinagre era uma bebida inebriante que os soldados usavam para as feridas. Como assim, Afonso? Era para entorpecer os sentidos. Talvez a única cena de misericórdia que você vai ver na cruz, os soldados ou alguém que estava ali próximo, o texto não diz quem, oferece essa bebida para Jesus. Ou seja, Jesus, sente um pouquinho menos de dor. Está doendo demais, né, Jesus? Sente um pouquinho menos. Anestesia a sua dor, Jesus. É como se eles estivessem dizendo isso, Jesus está doendo muito, então anestesia um pouco. A Bíblia diz que Jesus recusou, ele não bebeu. O que isso significa, Afonso? Jesus escolheu sentir tudo até o fim. Jesus sentiu cada pancada até o fim. Jesus viu cada cuspe, cada zombaria até o fim. Jesus não estava entorpecido no momento da cruz. Ele sentiu cada momento, ele sentiu cada instante, ele ouviu cada ofensa, ele sentiu cada cuspe, tudo por causa de mim e de você. Não aceitou entorpecer os sentidos para sentir menos dor. Ele foi até o final. Penduraram ele no madeiro. Jesus está pendurado no madeiro. Os sacerdotes passavam para lá e para cá, zombando dele. Os sacerdotes zombavam de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, desce. Se tu és o Filho de Deus, desce. Se você é quem diz quem é, desce. Zombando de Jesus, como estava fazendo careta para Jesus. Irmãos, que corta minha alma. Sabe por quê? Esses homens estão fazendo careta pelaquele aos quais os anjos cobrem os rostos para não olhar para a sua santidade. É esse Jesus que eles estão crucificando. É esse Jesus que estão zombando e fazendo careta para ele.
Jesus está no auge de seu ministério, no auge daquela cruz, e eles diziam: desce daí, e glória a Deus, graças a Deus, que Jesus Cristo não atendeu a zombaria, graças ao bom Deus misericordioso, que não atendeu aquela zombaria. Porque, Afonso, se Jesus Cristo desce daquela cruz, eu e você desceríamos ao inferno, mas porque Jesus permaneceu, porque Jesus não desceu, porque Jesus não aguentou, não deu ouvidos a essa zombaria, nós iremos subir para o céu eterno de glória. Ele não parou no meio do caminho. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Você não vai parar. Não é porque você é bom, não é porque você é boa, não é porque você tem uma conta recheada, não é porque o seu emprego é o melhor, não. Sabe por que você não vai parar? Porque Jesus Cristo não parou, Ele foi até o final, e eu e você hoje só conseguimos caminhar sobre essa palavra. Não é por mérito, não é merecimento, é graça. Senhoras e senhores, moças e rapazes, escute o grito desse humilde profeta que vos diz essa noite: as portas do inferno estão abertas para nos engolir, mas só tem uma coisa que impede que esse inferno nos engula, é uma coisa chamada graça de Deus, é uma coisa chamada misericórdia de Deus. Nós não estamos indo ao inferno porque Jesus Cristo morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida, é tudo por causa dele. Nós não iremos parar, nós não iremos retroceder. Afonso, crente tem vontade de parar? Crente tem vontade de desistir, irmão? Eu não vou nem falar a última vez que eu tive vontade de desistir, senão você vai escandalizar. Mas tem algo chamado graça de Deus, que nos sustenta todo dia. Existe uma mão poderosa sobre nossas vidas, que nos segura todos os dias para que a gente não caia. Fica de pé comigo em nome de Jesus.